O Alequim tá dando close de menina. Lá na esquina, Zezé bate a cabeleira. Será que ele é empoderado e babadeira? Será que ele é empoderado e babadeira? Oi, abri alas pro descer até o chão. Sem coisa errada, intolerância contramão. Nessa avenida, machistas não passarão. Respeita Maria, que Maria sapatão. Respeita Maria, que Maria sapatão. Preta no samba enredo, travesti abre alas. Não há tempo pra medo, já chega preparada. Preta no samba enredo, bicha e batucada. Não há tempo pra medo, no bloco das montadas. Desaguenta esse beat e dá uma acelerada. Vem pra rua, sai de casa, vem pro bloco e vem montada. Vem pra rua, sai de casa, vem pro bloco e vem montada. Vem pra rua, sai de casa, vem pro bloco e vem montada. Vem pra rua, sai de casa, vem pro bloco e vem montada. Vem pra rua, sai de casa, vem pro bloco e vem montada. Vem pra rua, sai de casa, vem. Vem pra rua, sai de casa, vem pro bloco e vem montada. Vem pra rua, sai de casa, vem. Errou, se montou de Colombina. O Alequim tá dando close de menina. Lá na esquina, Zezé bate a cabeleira. Será que ele é empoderado e babadeira? Será que ele é empoderado e babadeira? Oi, gente, oi, gente. Oi, galera. Oi, gente. Estão me escutando? Está todo mundo me ouvindo? Como é que estamos? Oi. Parece que já deu o bloco das montadas logo no início. Gente, boa noite a todas, todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas a esta Carna Live babadeira. Vocês não vão ter muita coisa babado, porque, afinal de contas, hoje nós temos uma convidada que é muito foda, muito babadeira. É exatamente, Ruth entrevista Ellen Oléria. Então, já, nossa convidada já se encontra na sala, mas eu quero muito axé, muito babado aí nesse comentário. Sejam bem-vindos vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, aqui na Rede Carnavalesca. É isso mesmo, o Carnaval segue sendo esta plataforma importante de diversão, mas também de protesto, de arte e de muita resistência. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos a este Carna Live, em que Ruth Venceremos entrevista Ellen Oléria. Para quem não me conhece, eu sou drag queen, ativista LGBTI+, integrante do Distrito Drag e uma das organizadoras do maior bloco LGBT do Carnaval de Brasília, que é o Bloco das Montadas. Isso mesmo, e você estava escutando agora exatamente o hino do Bloco das Montadas, que é um manifesto da diversidade, é um manifesto do respeito. E sem mais enrolação, porque nossa convidada aqui, ela que é cantora, que é poetisa, que é tudo, que é arte em pessoa, quero convidar aqui, neste momento, para abrilhantar nosso Carna Live, ela, Ellen Oléria. E aí, mana, tá boa? Melhor agora, meu bem. Que coisa boa, hein? Seja bem-vinda. Agradeço demais, agradeço você por me receber nessa casa colorida, para a gente falar do nosso amor, para a gente espalhar amor também, que nós estamos precisando bastante, né? Então, muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada por me receber. Arrasou. Gente, então, antes da gente começar a entrar nos babados dos assuntos aqui, a gente, né, lembrando que dia 17 de maio é o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia, e é importante que a gente siga fortalecendo nossa luta e entender também o papel da arte nesse processo de combate à LGBTfobia. Afinal de contas, a arte é um espaço também de humanização, de construção de novas relações.
Então, gente, primeira coisa, quero aqui, tem que ler o script aqui que a produção está aqui dizendo que tem que ler o script, não posso esquecer que a gente o quê, meu amor? A gente tem um ponto, né? Porque a gente arrasa, né, querida? A gente tem ponto. Então, nós da Rede Carnavalesca agradecemos muito o sim de vocês, Ruth Venceremos e Ellen Oléria, para esta Carna Live, dedicada ao combate à LGBTfobia. Admiramos muito a trajetória de vocês e tudo que vocês ofertam e representam neste mundo. É um grande prazer servirmos para ampliar a voz de vocês duas. E agradecemos a participação de todo mundo que está aqui conosco nesta live, nesta oportunidade de construção deste mundo mais igualitário, mais fraterno, mais humanizado, e onde todas as formas de amar possam existir, e que cada um possa ser o que bem entender, que cada um possa ser o que é. Boa entrevista, que emoção. Esta, então, é a mensagem de abertura da Rede Carnavalesca para mim e para Ellen Oléria. Garota, gata, diz pra gente, quem é Ellen? Ixi. É aquela pergunta clichê, né? Aquela pergunta clichê que a gente faz na entrevista, mas ela é fundamental, porque, afinal de contas, é um olhar sobre Ellen por Ellen. E é bom também ouvir essa pergunta de vez em quando, porque a gente também vai se atualizando, né? Às vezes, eu tenho uma amiga muito querida, que é minha amiga mais antiga, né? Nós somos amigas, fizemos esse ano 31 anos de amizade, né? E ela me viu nesse momento, que eu era essa outra pessoinha, né? E é muito engraçado que, como agora a gente só se fala virtualmente, eu tenho uma sensação que eu idealizo essa figura que ela se tornou, né? Eu ainda vejo aquela menininha, vejo aquela jovem, né? Aquela adolescente, e ela é uma mulher feita, né? Agora. Então, o tempo inteiro eu preciso atualizar, e eu atualizo no encontro com ela. Para falar de mim, eu preciso falar sobre minha memória pulsando, assim, né? Eu sou essa aqui, nascida e criada no Cerrado, filha de mãe goiana, de Uruaçu, de pai mineiro de Araçuaí. Sou uma descendente do povo preto, por parte de mãe, por parte de pai. Minha mãe tem ancestralidade Carajá também, o que me traz essa força dos nossos povos originários aqui. Sou escorpiana, nascida sob o signo de Escorpião, com uma lua potente aí em Libra, que me arrasa, oh meu Deus. Um ascendente em Aquário, para dar uma salvada na nega, com essa Vênus em Escorpião também, tá cabuloso, né? Adoro. Vênus em Escorpião, gente, por quê? Junto com o Sol em Escorpião. É muito amor. Sou uma apaixonada pela música e agora uma melancólica, parece que a melancolia num estado mais contínuo, né? Ela me visita mais frequentemente. Dizem que a melancolia é um bom combustível para a produção da arte, né? Acho que tá bom de combustível, porque tá tudo incendiando aqui já. Então, tenho sido uma pessoa melancólica agora, mas acho também que isso só acende cada chamazinha de alegria que chega aqui. Ela é mais celebrada, né? Eu sou essa pessoa aqui, essa que eu me tornei. Acho que eu sou uma pessoa disponível para as trocas. E amo muito fazer isso aqui que a gente está fazendo. Acho que é das coisas que eu mais gosto na vida, Ruth. Trocar uma ideia, sabe? Acho que a gente cresce tanto assim. É isso, eu amo, porque, assim, a gente vive num mundo em que o caos impera, a individualidade, em que a gente se fecha para um processo de escuta, e é tão bom ter
pessoas como você, né, como tantas outras manas, né, que a gente tem muito que aprender com, e ao mesmo tempo a gente tem muito que ensinar, porque o ser humano se faz na relação com o outro, né? A gente não se faz sozinho, e ter esse momento de troca, do afeto. E quando se fala de afeto, também é bem carnaval, né? Assim, bem essa coisa, né? Do afeto da purpurina, e o afeto se constitui necessariamente como uma dimensão política na nossa sociedade, na nossa vida, porque é isso, em um momento em que a gente não pode se abraçar, em um momento em que a gente não pode beijar a pessoa que a gente ama em público, quer seja onde for, o afeto ele acaba sendo mais do que um ato político, diria que seria um ato revolucionário. E Ellen, tem alguma música que você, tipo assim, essa música diz muito sobre minha trajetória? Vamos pensar isso. Aí, antes de falar da música, você estava falando sobre essa força política a partir do afeto no carnaval, e eu estava viajando aqui que talvez nessa festa profana seja um momento em que as pessoas sejam mais cristãs, né? Mais religiosas, de fato, porque a gente vivencia o amor no talo, né? O povo no carnaval beija, abraça todo mundo, não sabe nem o nome, né? Já tá ali se brenando, misturando suor e cantando o refrão junto. O carnaval devia ser uma festa celebrada dentro dos templos, não é mesmo? Eu acho. E música, Ruth, acho que essa é a pergunta mais cabulosa que você faz para uma pessoa que vive da música, porque eu acho que a gente... E você vai dizer isso também, né? E qualquer pessoa do planeta vai dizer isso, porque a gente conta a história da gente, é possível contar a história da gente a partir dessa trilha sonora, né? Minha vida tem uma trilha sonora. E essas personagens que eu vou me tornando, essas personas, né, que eu vou me tornando, cada uma está vivendo um tempo distinto e chama uma trilha diferente, né? Então eu passei por muitos momentos diversos, distintos, de mergulhar na obra do Tião Carreiro e Pardinho, por exemplo, de estar ouvindo a Clementina de Jesus sem parar, de estar ouvindo Leci Brandão sem parar. Essa última temporada no samba eu mergulhei no Jorge Aragão, tinha um tempão que eu não escutava, ele me lembra muito meu irmão. E aí estava aqui tentando tocar um cavaquinho ali. Experimentando uns cavacos e tal. Não posso dizer uma música, não. Mas tem várias, né? Ai, semana passada... Que dia é hoje da semana? Hoje é quarta-feira. Eu sou uma louca que não sei também os dias, também. Mas é quarta. Pronto. Nesses dias estranhos não dá para saber também. Eu nunca soube, não vou mentir para você. Mas na segunda-feira eu estava cantando um hino da harpa, que eu lembrei aqui. E estava mandando bala. Então, acho que tem momentos de tudo acontecer. E você? Você está ouvindo alguma coisa em especial? Tem uma música aí na sua cabeça? Eu vou entrevistá-la e ela já me taca uma, porque elas vão ver se essa garota... Não, mas eu quero saber de você. Conta pra gente. Eu tô ouvindo muito ultimamente, assim. Eu tô amando o CD do... Ai, meu Deus do céu. Agora Bonita, Rico da Laçã. Eu sou um apaixonado, para mim é um dos maiores letristas desse país. Que bonito. Que dá o nome, tá? E tô ouvindo muito Whitney Houston, que eu nem sei se falar direito. Eu tô aprendendo inglês e é por conta do inglês, tentando aprender, que eu tô ouvindo muito Whitney. Então, Você está ensinando para nós como é que fala, porque essa mulher é tão cabulosa que a gente pode chamar ela de qualquer jeito aqui, que todo mundo já entendeu quem é, e todo mundo vai chegar, porque ela é um ponto de encontro, é ou não é? A gente não se encontra na música dessa mulher? Muito cabulosa. Muito. Nossa, gente, olha, viu que essa entrevista tá babado. As duas manas aqui, né, são boa da poesia, porque a poesia também é fala, né? É sobre isso. É isso. E eu queria aproveitar, né, mandar um cheiro para o povo que está nos acompanhando no YouTube, ao Cássio Nogueira, um produtor cultural incrível,
Quem mais? O pessoal da Pop-Up Drag, que é um coletivo de drag queens aqui, babadeiro, boca de confusão desta Brasília. Um beijo para André Gagliardo, um beijo para a maravilhosa Letícia Helena, Ju Pagu, né? Essas duas criaturas maravilhosas que têm organizado e feito o babado acontecer, Rogério Dornelli e tantos outros. Então, gente, quer mandar aquela perguntinha? As meninas vão estar aí, ó, preparadas para a gente falar um pouco mais. Ellen. Ruth, antes de você prosseguir, deixa só eu mostrar um som que eu estava ouvindo essa semana, sem parar. Dá para ver aí a capinha do disco? Tá, Clássico. Classic. Eu tô Aí eu também não sei falar o nome, não. Mas é um cara nigeriano. Eu mostrei a capa porque eu acho a capa lindíssima. É um single desse cara chamado Classic, esse cara nigeriano, e o nome da música é Gargaja. Anota a dica, gente. Bora escutar. Gargaja. Nossa, bom demais, gente. Pode escutar no repeat aí. E assim, música também é memória afetiva, né? Assim, é sobre muita coisa, é sobre nossa história. É impossível a gente passar por este mundo, meu amor, e não ser marcado por uma canção. Uma não, né? Várias canções. Então, música tem muito a ver com essa memória afetiva. Meu amor, é o seguinte, sua ginga, seu jeito, sua voz, que vem do gueto, contamina a sua arte. Esta arte está comprometida, compromissada com toda forma de amor? Se não tiver, vai ser muito constrangedor isso, né? Tem que estar. A gente tem muita canaiada. Tem que estar, né, minha irmã? Porque eu acho que isso é tão louco, porque imagina a gente estar conversando aqui hoje, ano 2021, depois da era, a gente falando sobre o direito da gente amar quem a gente quiser amar. A gente não está nem falando sobre a nossa história marcada por sequestros e casamentos forçados. A gente está aqui falando sobre duas pessoas que decidem estar juntas, ou três, né? Ou quem quiser estar junto, do jeito que quiser estar junto. Isso é tão surreal. A gente falar que a gente tem o direito disso, tem o direito de viver os nossos afetos, de viver as nossas identidades. Como a gente chegou nesse ponto aqui? E eu estou querendo muito saber como é que a gente vai sair. Então, como a gente ainda não tem uma formulazinha, ninguém entregou um script para a gente, né, de como a gente vai viver esse ato, eu tento atualizar o que eu acredito ser real para mim. Então, eu canto os meus amores, meus olhares, e espero sempre que, a partir dessa dimensão política da cantora, eu sou a cantora, né? Sou essa menina lá de Brasília, filha da Eva, da Dalvência, irmã da Eliane e do Adailson, mas sinto que nesse lugar de cantora, onde a minha voz, a voz dessa menina é amplificada, eu tenho essa possibilidade também de não ser só eu, né? Eu posso ser um pouquinho você, posso ser um pouquinho nós. Então, acho muito imprescindível que a gente possa contar as nossas histórias. E eu espero sempre ser lugar para as nossas histórias. Tantas quantas eu puder cantar. E é isso. E eu acho bem bacana, importante a gente pensar de que essa história seja contada por nós. Obrigada. Isso tem uma diferença. Né? Isso tem uma diferença fundamental. Nós já estudamos, passamos a vida toda. Eu sou uma jovem de apenas alguns aninhos. Artista não tem idade, a gente diz que artista não tem idade. Mas eu venho de uma geração, e você certamente vem dessa geração, em que a nossa história, por exemplo, do povo preto, não foi escrita pelo povo preto. A história oficial que aprendemos na escola não foi escrita por nós, por exemplo.
Então, é importante que a gente possa realmente não só ressignificar, é reescrever mesmo a história, né? E por isso que eu acho que ter pessoas como você, como nós, né, figurando em alguns espaços que historicamente não foi espaço destinado para nós, para a sociedade, é sobre isso. Então, ouvir você cantar uma música que fale diretamente ou indiretamente sobre o amor, há uma potência de presença, da voz, da poesia muito forte. Então, nós precisamos contar a nossa história, e há várias formas da gente contar essa história. Alguns Verdade. historiadores preferem, né, escrever do ponto de vista histórico, tal e tal, mas nós nos fazemos da arte, a arte como uma forma de conhecimento, e por isso que sua canção, ela é parte da nossa história, ela é parte fundamental da nossa história. Então, que possamos seguir juntas, fazendo muitas canções e poesias. É isso, Ruth, você fala um negócio forte, né, sobre esse lugar da história oficial, né, essa história que é contada pelas instituições, ou contadas dentro dos aparelhos do Estado, né, aparelhos de controle social mesmo, e eu fico pensando como a gente se tornou um povo resiliente e poderoso, porque mesmo não estando presente nessas atas, né, nos anais oficiais do Estado, a gente é a história mais pulsante e viva. Não estou falando só do Brasil agora, preciso falar da afrodiáspora. Ontem estava participando de uma live falando sobre afrofuturismo, e eu acredito mesmo que nós somos um povo muito potente, né? Que acho que a gente se inscreveu no Ocidente a partir dessa nossa afrodiáspora como o fundamento da cultura no Ocidente, mesmo a gente passando por um dos maiores genocídios da história da humanidade, a gente é festa, a gente é alegria, a gente é carnaval, né? E a gente briga através da nossa arte, como você falou, a gente luta também, porque a mão que pega o violão, que toca o violão, se for preciso, faz a guerra, né? E a nossa luta cotidiana é resistir a essa campanha de extermínio desse projeto, dessa necropolítica que nos quer invisíveis, mas permanecemos aqui, vivonas e vivendo, né? É Que isso. bom. E isso que você diz é uma coisa importante para a gente perceber. O que nós temos em curso é um projeto genocida, é um projeto de morte. As pessoas dizem, mas este governo tá e tal, não sei o que. Não, é o governo da morte. Olha os dados da pandemia. É um governo que foi eleito em cima dos nossos corpos, do sangue do povo preto, um governo que foi eleito com um discurso de ódio contra a nossa comunidade, contra LGBT, contra a mulher, contra o povo preto. Então, o que nós temos em curso é um projeto, mas é um projeto de morte. Mas eles pensam que o quê? Que nós vamos deitar, meu amor? Não, nós não vamos deitar não, querida. Não vamos mesmo. Eu ouvi uma ativista baiana falando, aprendi muito, né, nesse encontro. Aprendo muito. São umas nossas pioneiras, né? Elas chegaram um pouquinho antes de nós e vieram abrindo um terreno aí com um facão na mão, assim. São mulheres muito poderosas. E a gente estava falando sobre necropolítica. E, de repente, a gente chegou nesse assunto, né, de um projeto de extermínio e tal. E eu ouvi Isabel dizer, projeto não. Que o projeto está no campo das ideias, né, no planejamento. A gente está dentro de uma campanha. O projeto se transformou em algo real e está acontecendo há séculos, né? E eu falei, eita, é mesmo. Eles planejam, mas ele está em curso. É uma campanha de extermínio. E a coisa mais louca é que eles estão tentando fazer isso, fazer a gente desaparecer, e a gente multiplica, que é uma beleza, né?
Os bichos não conseguem de jeito nenhum. A nossa tecnologia de sobrevivência é muito mais engenhosa do que a campanha de extermínio deles. Porque... Ah, Ai, Marcelo. sapatão, né? Eu amo. Vamos de um vrá, né? Aí! Não, Daí e só você coloca um soprando. fator fundamental, que é a gente também reconhecer que nós somos resultado das gerações também que nos antecedem. Então, nós Uhum, não criamos a luta, uhum, nós não criamos a música preta, nós não criamos, nós, que eu digo, nossa geração, ela talvez tenha um papel de potencializar, né, e criar novas possibilidades. Olhar para trás, também enxergar de que houveram pessoas que lutaram para chegar até aqui é fundamental, por exemplo, a gente entender o que é o próprio movimento LGBTQIA+, no Brasil. Né? A gente olhar que, por exemplo, desde uma Madame Satã, sabe? Passando por tantos outros ícones, ou seja, a história como um processo, né, gente? A história como um processo. E é importante a gente ter uma consciência de onde nós viemos e pensar quais são os desafios atuais e para onde para onde nós uhum. caminhamos. Então, estar conectado com o passado não significa dizer que a gente vai estar preso ao passado. Ao contrário, a gente entender quais são os ensinamentos, quais são as lições da galera que nos antecedeu, no meu caso, como artista drag queen, por exemplo, quais foram os desafios postos, o que significou um Jorge Lafon, por exemplo, na TV brasileira. Eu Uhum. sempre digo, Ellen, assim, quando me perguntam quem são suas referências, eu digo que eu ganhei consciência da minha referência depois de adulto. Porque, por exemplo, Jorge Lafon, era uma figura, né? Uma bicha preta, no interior de Pernambuco, toda Bichinha assim, rebolada. né? Porque bichona, né? Não, uma bichona, né? Grande. Ah, toda. Eu, assim, por exemplo, sempre rompi uma performatividade masculina que queria que eu tivesse. Então, eu sempre fui muito... Então, muito enjoadinha desde cedo e sofria preconceito. Mas engraçado, por exemplo, que as pessoas atribuíam olha Vera Verão, olha a Uhum. lacraia, como uma forma de deboche, como uma forma de... Porque o preconceito é bem isso, né? O preconceito, ele desumaniza o outro. Então, eu sofri muito isso na infância, e engraçado que, a princípio, eu tinha até vergonha, às vezes, quando eu via, por exemplo, quando eu estava assistindo com os familiares, a praça, né, com Jorge Lafon, então todo mundo ria, mas às vezes tinha aquele deboche. Eu me sentia assim, mas ao mesmo tempo, lá dentro de mim, eu me sentia representada. Então, é louco a gente olhar também para a gente pensar, por exemplo, de como combater a LGBTfobia, entendendo também quem foram os de nós que nos antecederam e quais foram os desafios que estavam propostos para eles também. A gente sabe que o Brasil, ele é campeão de violência e de assassinato de pessoas LGBT. O dia 17 é um marco, né, de maio, porque é quando a OMS retira, né, a homossexualidade. Deixa de ser, então, considerada uma doença. São quase 30 anos nessa trajetória. Mas aí eu pergunto, né? O Brasil, ao mesmo tempo, é esse contraditório, eu queria que você comentasse. Ao mesmo tempo, ele é um país que nos quer invisibilizado, marginalizado, não quer inclusive não quer a nossa existência, né? Mas, ao mesmo tempo, é um país que lida com essas contradições, né, de que, ao mesmo tempo, nós estamos aí independente do que o sistema queira, ou seja, nossa presença existe. Então, como é que a gente dá para pensar mesmo essa contradição? Como assim? Eu digo que Brasília, por exemplo, Brasília nos acolhe, mas, ao mesmo tempo, quer esses corpos dissidentes fora do centro, por exemplo. Né? Como é que a gente pensa essa relação de um país que, ao mesmo tempo, é violento, mas, ao mesmo tempo, impera uma dimensão de uma alegria como um componente político e é uma força na nossa própria comunidade? Meu Deus, foi quase uma dissertação, demorei, viu, para essa pergunta. Foi perfeito. Justinha, a gente tem uma contradição fundante, mas entendo que ela se articula muito bem historicamente, né, Ruth? É muito complexo a gente pensar
que a gente vai começar a se articular e, de repente, puf, a gente vai desarticular esse imaginário de país colonizado. A gente tem uma memória pulsando, aqui uma memória viva, colonial, escravocrata, né? Estava falando no começo da nossa conversa sobre o projeto de nação brasileira. Ele se fundamenta em classe, mas muito fortemente em raça e em gênero. Uhum. Então, absolutamente tudo que se vincule ao feminino, ao que se entende como feminino, ou algo da ordem da mulher, tudo que comunica com esse lugar, o feminino, vai ganhar uma categoria inferior, é uma qualidade inferior de humano, né? Tudo que se assemelhe ou se aproxime do que significa esse pertencimento não branco vai ser uma categoria inferior de humano, né? Dentro desse imaginário colonial, é muito complexo a gente reestabelecer a nossa conexão com o nosso direito de ser, com o nosso o devir, né? É o ser e estar aqui e agora. Se a gente traz tantas referências a essas marcas que a gente traz no corpo, e eu estou falando, não é só da memória que a gente tem das histórias que são contadas, ou que a gente lê, ou que a gente canta, estou falando de memória celular, estou falando desses hábitos que a gente às vezes não entende por que tem, mas é igualzinho aquele do vô, sabe? Você estica a cama, o lençol da cama igualzinho do vô, olha, igualzinho. Segura o copo igualzinho o pai. Nossa, você tem prisão de ventre igual a vovó. As irmãs tudo tem isso. Por quê? O que é essa máquina que a gente repete, né? E tem algo comportamental que entra aí também. Não estou falando de uma soberania biológica, não. Muito pelo contrário. Estou dizendo que é importante a gente identificar os mecanismos de reprodução dessa máquina para a gente poder quebrar com ela, né? Ou reorganizar o funcionamento disso, dessas memórias todas. E acho que é complexo a gente pensar que foi essa nossa gente que estabeleceu os poderes que hoje controlam os nossos corpos. Então, em alguma medida, a gente precisa se reinventar e ativar essa renovação. O tempo inteiro essa memória colonial vai falar mais alto, né? Acho que todos os países que conversam muito com essa memória, com essa experiência escravocrata e colonial, vai ter essas guardadas as dimensões, né? As especificidades, mas vai ter essa força atuando, né? E a gente aqui na América Latina precisa muito reaprender quem a gente é. Queimaram nossos documentos, mataram nossos ancestrais, né? Aí a gente perde um pedacinho da história. Mas acho que a gente consegue se conectar exatamente por essa mesma memória, né? Essa que está no nosso jeito de ser, de estar. E acho que isso serve para todos os lados. Então, nossos camaradas homens, né? Homens cis, heterossexuais, é um convite para, principalmente os brancos, né? Atualizar suas memórias e identificar o que é só uma reprodução gratuita, né? Você fala isso por quê? Uhum. Da onde vem essa ideia, né? Então, eu como mulher cis, e me entendendo, inclusive, dentro da minha dimensão lésbica e negra, sabe? Entender o que significam essas identidades e como a gente pode se amparar coletivamente também. Porque dizem que nós somos minoria, mas nós somos essa minoria em direitos que coloca esses aparelhos do Estado e mantém os aparelhos funcionando, né? Como a gente fez isso? Chega, né? Bora refazer. Então, a gente precisa
interferir nesse fluxo, eu acho. Talvez seja a coisa mais importante para nós, para a gente revolucionar de fato o nosso cotidiano. E está rolando, eu acho, apesar das grandes representatividades políticas, econômicas que a gente tem ainda serem essas mesmas, Sim. lá, baseadas em gênero, raça e classe, são as mesmas, são os mesmos homens brancos, os mesmos velhos herdeiros de café. Basta olhar para o Congresso Nacional que a gente vai ver. São os mesmos caras. E foi a gente que botou esses caras lá. Como foi que a gente fez isso, minha gente? Então, nessa última eleição aqui, nos governos estou morando em São Paulo, né? Aqui a gente viu uma onda muito bonita. Apesar dos grandes poderes serem esses mesmos, a gente ressignificou as bases. Então, a gente tem várias deputadas com mandatas abertas, muita gente atuando, gente nossa falando dos nossos interesses, dos nossos desejos, entendendo que a gente tem diferenças também, mas entendendo que quando a gente coliga, a gente é mais forte, né? Então, vamos junto, avançando, ocupando, experimentando, vivendo, se organizando, né? Nossa, agora fui eu que fiz aqui um. Eu amo. Agora falei, até hoje, vou até tomar uma água. Não, pode tomar, bora dar aquele tempinho, no final de contas, né? Tomar uma aguinha, porque hidratem-se, meninas. Tem que ser assim, para não borrar o batom. Arrasou. Tacar o copão aqui. E assim, você estava falando que a gente precisa revolucionar, né? Revolucionar, se a gente pensa assim, de que a LGBTfobia está aí, faz parte do sistema, né? Como diz, que não quer esses corpos dissidentes ocupando espaços públicos, e aí você coloca, né, alguns exemplos concretos. Olha, teve uma galera massa aí, tá e tal. A questão é, revolucionar passa por LGBTs ocupar todos os espaços? Todos é muito, né? Todos é muita coisa. E é muito vago, né? Tudo, tipo, todos. É porque tudo é sempre meio que nada, né? Eu lembro do pessoal que queria... Espaços. Você acha, assim, estrategicamente hoje, para nós LGBTs, para a gente mudar esta roda que está girando sempre com os mesmos? Que espaços importantes, quais são os espaços importantes hoje que você acha que a gente pode ocupar nesse enfrentamento à LGBTfobia, por exemplo? Todos que nós julgarmos necessários como comunidade. Esses dias o meu primo gravou um áudio falando que cada um tem um dom. Cada um tem um dom, cada uma tem um dom. O que você pode fazer por nós, né? Com o seu dom, com o que você recebeu, o que você sabe fazer. Se articular, né, com quem está pertinho, é tão bom. A gente se fortalecer também, entender que a gente não anda só. Oferecer os seus dons para a comunidade, devolver o que você recebeu. Estava lendo um livro muito bonito chamado O Espírito da Intimidade. Eu ganhei esse livro há muitos anos atrás. Mudei de casa não sei quantas vezes e esse livro mudando comigo. E aí, acho que tem uns 2 anos, eu peguei ele e li num dia, assim, muito bonito. Sobon Fussomé é a autora. E ela fala sobre um modo de organização social que inverte um pouquinho o lado e transforma essa nossa ocidentalização, esse jeito que a gente se organiza aqui no Ocidente, ela transforma em algo muito... É um disparate, né? Vocês são muito loucos, ela diz. Vocês têm problema, vocês fazem um casamento e tem um monte de gente comemorando com vocês, comendo a comida de vocês e bebendo a bebida de vocês e celebrando. E aí, quando vocês têm um problema no casamento, todo mundo some. Vocês resolvem sozinhos. Isso é... Como assim? Cadê aquelas pessoas que estavam fazendo festa com vocês, que não estão resolvendo os problemas com vocês? E no finalzinho do livro é muito bonito,
porque ela vai falando sobre várias coisas e fala sobre dons, né? Sobre como cada criança na comunidade dela, onde ela cresceu, a criança chega dentro de uns rituais, ela sabe e é lembrada da potência que ela disse que tinha. Ela que diz qual é a missão, o dom, o talento dela. E ao longo da vida, os mais velhos vão lembrando ela disso. É muito bonito os rituais de passagem, assim. E no final do livro, ela fala sobre pessoas LGBTs. E ela diz que na comunidade dela, essas pessoas são vistas como guardiãs dos portais que conectam o mundo físico com o mundo espiritual. Para, né? Eu entendo que a gente precisa se reorganizar socialmente e aprender, sabe? Aprender outra história, atualizar outra história, que a gente pode aprender o tempo inteiro. Você falou isso no começo da nossa conversa, né? Eu vim aprender mesmo, e a gente pode aprender o tempo inteiro. As pessoas às vezes brincam falando que a gente tem que desaprender, né? Eu acho que nada a gente desaprende. Vamos aprender. Aprendemos errado, não. Aprendemos o que aquele tempo lá nos propôs. E hoje a gente olha com outros olhos, né? A gente continua aprendendo, não deixa nunca, né? De aprender. Vamos ocupar os lugares que nos importam, que nos tocam. Eu acho muito complexo, por exemplo, a gente ocupar cargos dentro da polícia, por exemplo. A polícia e o conceito de militarização, né? A gente tem uma herança, se a gente for olhando a história desse aparelho do Estado, a gente vai ver várias questões. Mas não vou dizer para você que não é um lugar da gente ocupar, muito pelo contrário. Acho muito poderoso quando a gente tem uma das nossas lá, um dos nossos lá, e de repente Sim. A gente já tem um número maior, sabe? Inclusive uma organização, né? Tipo, como é o caso da Renosp, que é uma rede de seguradores de segurança pública que reúne LGBTs que estão na segurança pública federal, estadual, municipal. Então, é incrível. E que estão alinhados com o debate de direitos humanos. Então, não basta estar apenas. É preciso que a gente ocupe determinados espaços, mas com a devida nitidez e consciência de onde nós queremos chegar também. Porque só chegar no lugar e repetir. Lá vou eu contar outra história. Conta, eu amo história, meu amor. Afinal de contas, nós somos feitos de história. Então... Eu sou filha de 2 contadores de caos, vamos lá. Os irmãos são igualzinhos. Estou lá dentro do ônibus, isso há muitos anos atrás, que agora todas as minhas histórias têm mais de 10 anos, sabia? Nossa! Há 15 anos atrás, agora eu conto as histórias assim. E acho super bonito dizer que eu estou com 38 anos. 38, gente, 38. Respeita, caralho! Respeita, querida. 38. Aí tô dentro do lado do ônibus e a gente passou na frente de uma igreja católica e a moça que estava do meu lado, muito simpática ela, fez o sinal da cruz, né? E aí eu achei tão bonito. Eu acho tão bonito. Aí eu perguntei para ela, escuta, desculpa, vou ser bem tímida aqui com você, porque eu sou uma puxadora de assunto, né, Ruth? Aí falei, escuta, desculpa, interferi aí no seu momento e tal, na sua viagem, mas eu vi que ali na frente da igreja você fez o sinal da cruz, né? Acho tão bonito. Por que vocês fazem, o povo católico faz esse sinal da cruz? Aí ela respondeu, costume, né? Falei, sim, mas vem de onde o costume? O que significa isso? Ela falou, a gente aprende, né, que faz. Falei, sim, mas por quê? Assim, você... menina, ela não sabe por que ela faz. Por que você faz? Tá tudo bem também. Não vou dizer, você tem que... Mas, poxa, isso é um ritual
tão poderoso, isso é muito poderoso. Quando ela faz o sinal, eu sei um pedaço dela que ela não me contou com palavras. Uhum. Eu sei que ela é conectada com Cristo, com a igreja, especificamente a católica. Mas ela não sabe por que ela faz o gesto. E é algo performático também, porque ela não faz no coração. Uhum. Ela faz, e o povo ao redor vê, é uma performance de fé. Sim. É bonito, e ela não sabe por que ela faz. Aí eu falei, não, assim eu não quero não. E foi por isso que eu causei tanto problema em todos os lugares, em todas as instituições religiosas que eu fui. Mas Mas por que tem a cara gente mesmo faz? de que adora causar. Não, mas isso é fundamental, isso é importante, Ellen, que você coloca, porque senão vira... Mas tem a ver até mesmo com a lógica do sistema, de que a gente... que está automático. A gente já não sabe por que faz. A gente sabe que faz porque nós aprendemos. E tem Repete. uma... Hã? Repete. Repete e vai. E tem um escritor, que eu não lembro agora o nome dele, que ele vai dizer que a gente não aprende aquilo que a gente quer em cada tempo histórico. A gente aprende aquilo que o tempo histórico exige que você aprende, no sentido de pensar exatamente essas coisas, né? De como a religião ela foi incidindo na nossa formação, né? E principalmente se nós formos pensar, por exemplo, LGBTs, né? E LGBTs e, por exemplo, mulheres, né? E eu vou colocar as mulheres cis como um todo, é pensar essa dimensão, né? Por exemplo, de que, ora, é a igreja que quer meter a mão no nosso corpo, ora, é o Estado, a igreja não é a religião, é o Estado, todo mundo quer meter a mão no nosso corpo, no sentido de dizer o que nós devemos performar, né? E se a gente for olhar ao longo da história, nós, LGBT, fomos tratados, a nossa vivência, a nossa existência, ora como pecado, né? Ora como doença, ora como crime, né? Se até hoje vários países ainda criminalizam, por exemplo, a homossexualidade, a transexualidade. E se nós formos pensar, essa tríade, ela continua atual, se a gente for pensar no Brasil atual, claro, embora não seja crime no Brasil, mas nós sabemos que existem situações que quando algumas pessoas são presas, por exemplo, não é pelo fato de elas serem diretamente o babado, mas o fato de elas performarem, né? Uma sexualidade diferente daquela que está posta, isso sempre conta no baculejo da polícia, né? E outras coisas mais. Então, se a gente for pensar, né? E aí eu trago o tema para a gente fechar esse bloco, que já a gente também vai estar encerrando, mas a gente vai falar de carnaval ainda. Pensar, por exemplo, a criminalização da LGBTfobia. Foi uma conquista importante na sua avaliação? Quais são os desafios que estão postos, por exemplo, na sua avaliação? 2019, dia 13 de junho, o STF, né, em razão de uma omissão do Congresso de legislar sobre o tema, o STF decide, então, que a LGBTfobia é crime no Brasil e equipara, inclusive, ao crime de racismo. A gente sabe que tem um debate que envolve a prisão em massa, e a gente sabe qual é a cor dessas pessoas que são presas, né? Mas, por outro lado, né, como é que você pensa o desafio de combater, por exemplo, a LGBTfobia sem também aumentar o encarceramento em massa? Não é fácil esse debate, mas como é que você avalia, por exemplo, essa conquista que é tida, né, a criminalização da LGBTfobia, mas como é que a gente também pensa dos cuidados para que a gente não fortaleça, por exemplo, um encarceramento em massa cada vez mais da gente sabe de quem, né? Dos corpos. Do povo preto. Do povo dos preto. Homens pretos, principalmente os jovens pretos. Eu acho bem complexo, principalmente porque, assim, a gente... Eu não sei o que foi isso que aconteceu com a gente por aqui no Brasil, essa democracia frágil que a gente tem, em que a gente tem várias ideias legais de lei, né? Ai, que legal, vamos fazer essa... Ai, muito fantástico. E a gente tem um abismo entre uma proposta, entre um projeto de lei que passa, que é aprovado, até a sua execução de fato. Como você coloca em execução, como você aplica uma lei dentro de um aparelho calijado
que contradiz a lei proposta, né? Então, esse aparelho do Estado, eu tenho uma sensação que é quando a gente dá farelo de pão para quem está faminto, sabe? Tem uns farelos de pão aqui para você comer. É algo que, de fato, não mata a fome. Acho que pode ser um avanço, sim. E eu seria muito... eu seria pessimista além da conta, né? De dizer que não é. Mas acho que existem essas brechas, né? Os movimentos LGBT, QIA+, os movimentos bebem muito nos avanços e articulações dos movimentos negros no Brasil. E esses espelhamentos, às vezes, são muito problemáticos, né? Porque as especificidades são mesmo de ordens muito distintas e, às vezes, esse espelhamento precisa de um pouco mais de refinamento, né, para a gente entender melhor as proporções das coisas. Então, a gente está falando em criminalizar, onde, na verdade, a gente devia estar falando numa descriminalização do desejo, né, e não numa criminalização do ódio. Eu tenho uma sensação que a gente, às vezes, inverte um pouco a importância das coisas. Enquanto a gente estiver falando sobre criminalização, acho que você foi muito iluminada, Ruth, ao dizer que a gente sabe quem é que vai ser preso. Então, como diria meu irmão, de que adianta os changemans se o Jaspion já morreu? Os jovens entendedores entenderão. Né? Não adianta muito a gente correr atrás do vento, sabe? Aí a gente vai girar em cima do mesmo ponto, igual um espião parado. E é importante a gente pensar que, como a gente exige do Estado, por exemplo, cidadania no sentido de pensar políticas públicas mesmo. Esse desgoverno ele acabou com um pouco que conquistamos, por exemplo, em termos de políticas públicas para a nossa comunidade. LGBTfobia se combate com política pública, se combate com debate em escola, sim. Quem disse que a escola não pode ser um espaço de debate, meu amor? De discussões de gênero, né? E eu também venho da área da educação, aí agora deu a linha pedagoga, né? Baixou a pedagoga nela. E aí, Ellen, é isso que você disse, tipo assim, e como é que a gente faz para, de fato, não encarcerar, não sei o quê? Como é que a gente também faz, para além da criminalização, que outros instrumentos existem, né? Que a criminalização foi um passo importante, né? De que a gente não seja, né, tenha nossos corpos violentados pelo fato de sermos quem nós somos, mas que outros instrumentos nós precisamos criar, né? A gente precisa, sim, discutir, e eu sou daquelas que eu acho que a gente tem que apostar, sim, na educação, na infância, na cultura e na arte. Porque se hoje nós somos pessoas racistas, LGBTfóbica, machista, nós fomos criança, meu amor, no passado. E nós fomos educados sobre que lógica, sobre que forma de socialização. Como pessoas como nós, pretas, LGBTs, éramos vistas, éramos retratadas em nosso tempo. Por isso que eu acho que nós temos que discutir, sim. E um dia eu estava falando com uma pessoa, mas a família, PPP Parará, tem direito de dizer o que a escola vai ensinar para o seu filho. Meu amor, tem. Você organiza a comunidade, você debate, tem coisas que a comunidade pode, sim, debater, propor melhorias na escola. Agora, minha querida, a escola não é um espaço, não é extensão dos interesses privados de nenhuma família, meu amor. A escola é um espaço público, deveria ser público, laico, tá? E um espaço diverso. Então, não venha com essa daqui querer a minha família, em particular, impor para a escola, por exemplo, minha religião, como sendo universal e que todo mundo tem que aprender. Não, meu querido. Por isso que a gente tem que trabalhar algumas coisas, como a violência existe, é um dado, Ellen. A violência contra as mulheres é um dado, não é um discurso militante que nós vamos levar para a escola, não, é um dado da realidade, entendeu? É um dado da realidade que nós precisamos discutir com as crianças, né? Então, é que precisamos discutir na escola como um todo. Então, eu sou daquelas que eu acho que a gente tem que apostar, sim, de que a revolução também passa, fundamentalmente, por a gente debater e ampliar conhecimento e consciência, e a escola tem um papel fundamental. Desculpa, já deu a louca da pedagogia. Nada, esse é o momento, né? Esse é o nosso momento de brilhar.
Eu vi uma drag dizendo isso na parada LGBT de Canoas. Não, é o meu momento. O pessoal queria cortar o show dela. E ela gritou, é o meu momento de brilhar. Ela estava vestida de borboleta, assim, bem bonita. Eu achei massa, porque ela entrou no palco e brilhou. É É o isso. nosso momento. Você estava falando da coisa da escola e que a escola não é uma extensão da casa, né, das pessoas. Mas sabe o que é? Eu acho que em algum momento a gente confundiu essa coisa mesmo. Pai e mãe não quer mais educar os meninos, não. Aí joga tudo para a escola. Vai, não, você quer esse menino é a escola. E um desespero quando os meninos ficam em casa, né? Sim, Que não sabe o que fazer com o menino, porque aí tá com o menino atrás de uma tela. Atrás não, na frente, né? Joga o sim. menino na frente de uma tela. Eu sou da geração da televisão, né? Aí agora os pequenos são no touchscreen. Os bebês, cara, Ah, tá? Eles não. estão Chega a dar vindo com dá um negócio tão, quando eu eles vejo. estão vindo com um chip diferenciado, que já chegam ó, botando o dedo nas coisas. Não, menino, isso é televisão, não arrasta assim, não. Isso é parede aí, menino. É projetor, não arrasta assim, não. Aí, mas essa coisa das pessoas terem uma indisponibilidade para estar com suas crianças, né? E eu entendo que o capitalismo teve condições e tem a força de abocanhar tudo. Então, hoje a gente tem várias escolas, universidades, estou falando desde as séries iniciais, e você sabe disso, até a graduação, pós-graduação aí, que a gente puder observar, a gente tem de todo jeito, inclusive religiosas. Então, o pai e a mãe que estiverem preocupados podem escolher esse tipo de projeto político pedagógico para suas crianças. Ou escolher também algo que está em voga, né, que é a educação doméstica. Ensine você a sua criança, e não só essas pessoas religiosas, mas acho que também as pessoas que estão inseridas num projeto social relacionado à formação de sujeitos, não só pessoas que querem ter filhos, mas pessoas vinculadas ao fluxo da educação, né? Profissionais da educação, acho que a gente precisa mesmo começar a discutir, enquanto Estado, né, enquanto nação, o que nos interessa atualizar. E Sim. entender que cada elemento vivo dentro do sistema importa, porque é a gente que produz as instituições. As instituições precisam nos servir e Sim. não o contrário, né? Ou para não fazer igual a bancada religiosa, que onde tinha plano municipal, eles saíram tirando tudo, gênero, não podia ter nada. Teve o caso de São Paulo que tiraram até gênero alimentício, porque achava que era ideologia de gêneros. Meu Deus, Brasil! Ai, Brasil, quem aguenta? Brasil, quem aguenta um Cara, país como esse, que tem uma elite do atraso, uma elite ignorante. escravocrática, ignorante. Mas agora, bora falar também de quê? Já falamos de LGBTfobia, afinal de contas, tinha dia 17, mas para a gente ir finalizando já a nossa live, e é um Carna Live, quero saber quais são as memórias de Dona Ellen no carnaval. Quais são as memórias? Você sempre foi carnavaleiro? Vamos falar de, então... vou começar, vou fazer de novo. Bora falar da Ellen carnavalesca. Gosta mesmo de um carnaval? Olha, pensando nessa carinha aqui, rodada, vou te dizer, já dei umas voltas em torno do sol, né? Cada giro tem mais um. Eu já vivi uns carnavais, mas não foram tantos, não, assim. O que acontece? A persona, a cantora, né? Tem a civil, que a civil, se deixar no carnaval, ela vai para onde? Vai para cachoeira, vai ficar em casa assistindo uma televisão. Mas a cantora, a artista pessoinha, ela quer, né? Ela quer estar no palco. Eu curto muito no carnaval trabalhar, sabia? Quero cantar. Eu nunca fui muito a pessoa correndo atrás do trio. Eu, eu, eu acho que eu tenho essa sensibilidade mesmo, sabe? Pro rolê de... Ai, não sei o que é. Passei 4 anos, foram 4 anos seguidos? Foram 5 anos seguidos indo para o Carnaval de Salvador. Todos os anos. E sempre
trabalhando, sempre indo para cantar, tá em cima do bloco. Experiência, né, eu não consigo dizer o que é essa força, não consigo dizer. Algo indescritível mesmo. É muito poderoso o que acontece no carnaval. E vê, inclusive, a dicotomia, né? Como o carnaval se tornou algo que gera renda para aqueles grandes conglomerados, né? Para aquelas grandes empresas, para aquelas grandes emissoras. E como o carnaval de rua briga todo ano para sobreviver, né? Os blocos afro, passar na frente do Ileaê, nossa, meu irmão, ver o trio parando ali, e aquele mar de gente vestindo amarelo, preto, vermelho, branco, nossa, não dá para não chorar. Sim. É muito bonito. Tu és o mais belo dos belos, traz paz e riqueza. Tens um brilho tão forte, por isso te chamo de pérola negra. É bonito demais. Já ia fazer o lip sync. Cheguei atrasada. Nada, chegou na hora. E vi outros carnavais, né? Carnavais fora de época. Eu vivi, esse eu sei a conta, vivi 6 Círios de Nazaré seguidos, né? E a festa profana, a Chiquita, tudo é bonito, né? O pavulagem, a ração do pavulagem é lindo, minha gente. O boi passando assim na rua, aquelas fitas coloridas te arrastando, e chorando só que a gente anda ali. Fui com meu irmão lá, meu irmão chorou igual criança. Chorou de soluçar no arrastão. É muito bonito. O Arraial do Pavulagem, né? E a Chiquita, né? A festa da Chiquita. Putz, eu vi Gabi Amarantos cantando na Chiquita, e aquele povo bebe bonito, né? Bebe bem, com aqueles copão de 600 ml, assim, de cerveja. O povo bebe, dança, brinca, ri, né? Até amanhecer o dia, e depois vai ver a Santa Nossa Senhora de Nazaré passar e fazer milagre. Que coisa bonita, mas já chorei, viu, nesse círio. Acho que essas memórias que eu tenho são de muito amor. Eu tive, por 2 anos, agora a oportunidade de brincar com minhas amigas no carnaval. Eu consegui cantar e consegui descer para brincar. Ai, que delícia. Nossa, que demais. Tem uma memória muito especial. Brasília, né? Brasília me proporcionou isso, foi muito bonito. Desejo ser mais carnavalesca. Agora, tu tem cara de rueira. Olha. Eu amo, eu sou louca de carnaval, doida, adoro. Eu amo carnaval. Sou pernambucana, né? Bonita, babadeira. Só que, por isso. Eu sou bem, só que eu sou do interior, sou bem do sertão mesmo, sabe? Então a gata veio desbravando muita coisa. E eu sempre fui assim, gosto de um carnavalzinho de Olinda, quando tive a oportunidade e as condições. Quando eu tinha oportunidade, né? Ou seja, as condições favorecia, a gente dava um pulinho em Olinda, Recife. Mas, assim, e na minha cidade tinha carnaval já com uma certa influência ali da Bahia, porque eu sou de Santa Maria da Boa Vista, perto de Petrolina, então tem uma influência, tem uma força forte o axé ali na nossa região. Então, enquanto eu estava pulando o frevo lá em Olinda e Recife, na nossa cidade, meu amor, era só no axé, só, tá? Então, a gente tem muita influência, os trios, a coisa toda, e é muito babado, porque desde pequenininho eu adorava carnaval, porque minha irmã, eu aprendi a dançar muito com minha irmã, tem uma irmã que, tipo assim, para mim é uma referência louca, e, claro, hoje tem o debate também, né, do Conselho Tutelar, dos direitos das crianças, mas eu fui uma criança, assim, nossa criança, pelo menos na minha geração, foi uma criança meio fora doida dos tempos, assim, frequentava as festas, tudinho, os carnaval estava lá, sozinha, juntava a meninada e que ia, entendeu? E assim, eu amo carnaval. E Brasília, para mim, Ellen, foi uma coisa assim, foi uma surpresa, foi uma coisa que mexeu muito comigo. E, por exemplo, eu amo o Carnaval de Brasília. Eu também. E tem uma coisa, não sei, que tem uma coisa muito do aconchego,
que ao mesmo tempo você está ali num bloquinho, você já encontra com outro, né? O Brasília criou o seu carnaval próprio, sabe assim, que essa mescla é uma coisa muito diversa. Aí quando eu digo que Brasília tem carnaval, pô, de Pernambuco, um bloco Carnaval parado. fuleiragem. O carnaval de Brasília é muito farofado, né? É bom demais. É uma mistureba, Eu amo. é boi, é axé, é tudo que a É gente tudo, quiser. tudo. E é bloquinho que fica parado, mas é bloquinho que anda. É essa mescla. E eu tive a oportunidade, né? A gente tem o Distrito Drag, que é um coletivo de drag queens aqui de Brasília, e a gente criou o Blog das Montadas, né? A gente via que era bacana, tinha bloquinho LGBT na cidade, Ellen, mas a gente sentia, sabe aquele domingo de carnaval que só dava os raparigueiros? Tipo assim, domingo de carnaval, Brasil é raparigueiro. Qualquer outro bloquinho que saía, praticamente tinha que sair fora do plano, porque os raparigueiros tomavam de conta. E aí as bonitas é aquilo que a gente diz o seguinte, o sistema diz o seguinte, vocês não vão ocupar os espaços públicos, vocês não vão ocupar não sei o quê. Aí a bonita faz o seguinte, elas vão disputar o domingo de carnaval, e diz o seguinte, não, meu amor, tem que ter bloquinho LGBT também aqui. Já tinha alguns bloquinhos, né? E o nosso começou assim, Bloco das Montadas, esperávamos 500 pessoas. Chegou 15 mil no primeiro ano. Aí nós, Oh, glórias! menina, a gente começou a chorar no palco. Então, o Bloco das Montadas é uma experiência importante, em que a gente se diverte, a gente se anima, mas também tem todo um trabalho de conscientização da galera, de toda uma equipe de trabalho. Tem uma filosofia também por trás do bloco, não é só a montação também, porque afinal de contas elas querem dar o close. E eu queria deixar aqui registrado nesta live que não sei se você chegou aí, porque o Bloco das Montadas é recente, né? E você tem uma agenda bem disputada, mas fica aqui o convite à dona Ellen Oléria a comparecer no Bloco das Montadas na próxima edição, em que esta pandemia passar. A gente tem Já que ir para a quero. rua, meu amor. Queremos Ellen Oléria no palco do Bloco das Montadas. Selado o compromisso. Eu amo. E, Combinado gente, já. tá uma delícia. Eu amei o papo, assim, de verdade. Eu quero ver com a produção, só um momento, ponto, produção, como estão? Ponto para ela, Né? ponto. Ponto! Eu vou só fazer aqui, então, gente. Eu sei que tá muito bacana. Eu quero mandar um beijo aqui para vocês que estão nos acompanhando até agora, tá? No YouTube. Bora fortalecer aí esta rede carnavalesca. Como a gente começou essa live aqui, carnaval é um espaço importante de consciência, de afeto, mas também de resistência, tá? Tá muito lindo tudo isso aqui. Deixa eu só ter um retorno aqui da produção. Produção, tem perguntas do público, também tem alguns convidados, né? Não sei se já chegou a pergunta de alguns convidados ilustres, se chegará. Pode tomar uma aguinha, Ellen, fique à vontade, tá? Obrigada. Eu vou só dar uma olhadinha aqui, porque eu acho que o ponto falhou aqui, mas vai dar certo. Já deu. Já deu, né? Eu também acho que foi lá. Ai, gente, deixa eu entrar aqui. Então, gente, vocês estão nos acompanhando. Vamos chegar, então, para as nossas considerações nessa... Assim, não foi... A gente botou entrevista, mas foi um bate-papo daquele que a entrevistada ela responde, a entrevistadora já comenta em cima, a entrevistada ela faz uma pergunta para a entrevistadora. Meu amor, vocês não têm ideia. Aqui foi para a gente desconstruir o que é uma entrevista. Aqui foi muito afeto. Eu amei muito, inclusive, as gargalhadas, porque, afinal de contas, em tempos de cara fechada e de ódio, rir, dar boas gargalhadas, é uma questão de saúde também, né, gente? Mas também é uma questão aí de resistência babadeira. Ellen, querida, então eu vou para alguns recadinhos e aí você já se prepara o seu momento, sua fala final, assim, né, de aquela fala lacradora, tipo, oi, gente, obrigado, boa noite, até amanhã, até mais. Não, brincadeira.
Então, um beijo, gente. Essa live só foi possível graças à Rede Carnavalesca. Mais uma obrigada, meninas, pelo convite, né, de poder fazer parte dessa prosa com a Ellen, que é uma referência para a gente, que é uma potência, né? E também gostaria, né, de lembrar a todos vocês que nos sigam nas redes sociais, que é importante a gente fortalecer o rolê de nós, né, para nós, nossa comunidade. A pandemia foi um processo também de ensinamento muito importante, da gente poder fortalecer as redes de solidariedade, de apoio à nossa própria comunidade, sabe? Eu creio que a pandemia, no caso da nossa comunidade, também veio assim para trazer lições importantes e como a gente precisa fortalecer esse sentido comunitário, sabe? Não é cada um por si não, meu amor, aqui é nós por nós, né? Quantas ações foram importantes nessa pandemia, no sentido da gente fortalecer a nossa própria comunidade. Então, eu gostaria de saber, aqui estão perguntando assim, ó, mandaram aqui na produção dizendo o seguinte, para finalizar, ela podia mostrar se ela tem gogó, né? No caso, não sou eu, no caso seria você, tá, Ellen? Tô querendo saber aqui, no rola era dar um... soltar um pouquinho a voz, e pode ser, inclusive, a nossa despedida, né? Tipo, a consideração da fala é a consideração da voz, é a consideração da música. Então, tá contigo, Ellen. Sim. Agradecer, né, primeiro o convite, queria agradecer a Ju Pagu, agradecer a Rede Carnavalesca, agradecer a Ruth por essa oportunidade de falar aqui, de compartilhar com vocês. Queria agradecer a força, o astral que esse povo aqui mandou para a gente durante esse tempinho junto aqui. Beijo. Rogério entrou aqui, meu amigo querido, beijo para você, saudade. A Jolúzia Batista falou algo muito importante para a gente aqui. Ela fez um comentário dizendo que o debate da educação é complexo, né? Que as forças conservadoras querem blindar a escola de lidar com a diversidade, enfrentar o sexismo, enfrentar o racismo, e isso é muito perigoso. E acho que isso que Jolúzia falou é tão forte, talvez remonte para a gente aquele cenário de que é muito importante a gente se articular e fazer do enfrentamento ao racismo, do enfrentamento ao sexismo, fazer da diversidade o nosso projeto de nação brasileira. Por enquanto a gente vive nesse lugar, mas parece que a gente parece que a gente invadiu, né? Parece que a gente está na casa dos outros e a gente não foi convidado. Mas, na verdade, esse lugar aqui é nosso. E acho que, de alguma maneira, muito incisiva, a gente precisa compreender que o mundo é meu e o mundo é seu também. O mundo é seu, mas o mundo é meu também, né? Entender como a gente vai se articular socialmente para não usar dos armamentos da Casa Grande, não usar as armas do Senhor, porque a gente não precisa, nossos armamentos são outros, né? Como a gente pode construir esse projeto coletivamente, fazer desse nosso projeto o projeto do Estado, né? Ocupar esses lugares e executar a nossa campanha, que é uma campanha de vida e de diversidade. E aí o pessoal está pedindo para eu cantar. Eu estava com meu violão bem aqui, mas ele dá uma competida aqui com as paradas. A música é minha, mas eu vou lembrar aqui a letra, ó, porque eu quero pegar ela lá do meio. Isso aí, meu amor. Aí, se eu não cantar ela todinha, às vezes eu não... eu não lembro. Acho que é assim, ó. Aqui. Todo mundo que procura a cura sabe que toda matéria em terra é finda, mora na esperança, mera chora. Quer melhor presente agora, vitória na trajetória, quer se inundar de glória, por sua digital na história. Desejo é planta, é flora, quero minha alma zen, não dou a mão à palmatória, eu sei com quem contei, quando contava as horas, no corredor da morte o clima tenso ainda piora.
um nó nas ideias, intenções poéticas, um nó na garganta, o peso da palavra estanca, cuidados com o destino, um mundo descortino, soltando a língua antes presa no véu palatino. Eu também quero agora, não só para futuras gerações, agora sim! Temos opções, quebrando os padrões, saindo dos porões. Dê-me um punhado de palavra e fogo, faço minhas poções. Mágica do amor. Madrugada dentro eu me preparo para cantar. Verdade e interesse ofereço o que eu posso ofertar. Minha voz no ar. Madrugada dentro eu me preparo para cantar. Verdade e interesse ofereço o que eu posso ofertar. Minha voz no ar. Sangria. É isso. Arrasou muito, 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 muito. Muito obrigada, Ellen, pela disponibilidade, por ser essa pessoa incrível, por estar aberta ao diálogo, ao processo de escuta. Obrigada demais. E aqui nós chegamos ao final deste programa, do Carnalive. Mais uma vez, obrigada à Rede Carnavalesca pelo convite. Para mim foi um processo de aprendizado. E lembre, você que está nos assistindo, você não está só. Está passando perrengue, precisa de ajuda, precisa de apoio. Vamos nos ajudar. Vamos estar juntas. Procura a Rede Carnavalesca, procura o Distrito Drag, procura os coletivos LGBTs. É importante que a gente passe e consiga atravessar esse momento difícil que nós estamos passando. E, sobretudo, é preciso seguir esperançando, como já dizia Paulo Freire. Por quê? Manter a esperança viva em um país como o Brasil é um ato revolucionário. Então, boa noite a todas, todos e todas.